Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele está nesse lugar, nesse momento. E nós, a sua congregação, como a Bíblia nos intitula, a congregação dos santos, temos uma função nessa noite: prestar-lhe louvor, dar ao Senhor nessa noite, entregar de si nessa noite ao Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Eu queria que a igreja junto comigo abrisse no Salmos 29, do versículo 1 ao versículo 4. Salmos 29. Assim diz a palavra do Senhor: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor estará sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de muita majestade. Amém? Vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que nos alcança, nos constrange e através do teu Espírito, Senhor, nos convence da justiça, do pecado, do juízo e nos traz, Senhor, para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas e experimentarmos da liberdade em Cristo Jesus através do seu sangue. Nós te damos graças, Senhor, por nos escolher, por nos resgatar, por nos restaurar, Senhor, por nos redimir e nos trazer aqui diante de tua presença. Por isso, Senhor, nós nessa noite nos reunimos como igreja, neste encontro de celebração, porque o objetivo nosso nessa noite é celebrar a Ti, e a dizer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e a dizer, como os santos dizem no céu, os anjos dizem no céu: glória, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Entendendo que toda a terra está cheia da Tua glória. E para o louvor da Tua glória, Senhor, foi que nós nascemos, para o louvor da Tua glória que nós fomos formados. Então, Senhor, nos ensina nessa noite, nos dá em nossos lábios um coração que entregue a Ti o perfeito louvor, Senhor. Um coração que só pode ser mudado e moldado por Ti. E nós te pedimos essa noite, Senhor, trabalha nossos corações para que o louvor que a gente te dedique nessa noite seja um louvor que não saia apenas de lábios, mas seja um louvor de corações transformados por Ti e para o louvor da Tua glória. Nós pedimos assim, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja, foi no louvor da glória do Senhor que nós vamos cantar. Para agradecer o Seu nome. E todas as nossas ações precisam exatamente fazer isso. Manifestar o Senhor. Seja para glorificar o Senhor, seja para dizer quem Ele é. E nós precisamos dizer nessa noite que Ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. Então que nessa noite a gente possa abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor. Amém? Amém. Então, alegrai-vos. Vamos louvar ao Senhor. Igreja, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Som. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça aí. Coisa linda. É assim, hoje é dia de festa. O pastor João estava aqui assim naquela coisa, né? Já chegou a pastora Ema assim, na explosão. Que é desse jeito mesmo. A gente para o Senhor dar o nosso melhor. Amém? Amém. Hoje a gente na aula de adoração, a gente estava falando sobre louvar a Deus com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma e com a sua força. E é assim que a gente vai dar o louvor. Mente, alma, coração e força. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Alma, coração, força. E o que faltou? Entendimento, não é isso?
Amém. Então a gente vai começar declarando que o Senhor é bom. Ele é bom, não é? Amém? Ele é bom. Aleluia! Louve o nome do Senhor! Pai, ele é bom, ele é bendito. Agora, Senhor, tu és bom e tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Aleluia. Todos os povos se exaltarão. De geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei. Diga aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que é. Deus é bom, Senhor é bom. Ele é um alívio no tempo de angústia. O Senhor é bom e louvor o nome dele. Declare, exalte com todo o seu amor, com todo o seu coração. Diga o quanto o Senhor é bom. Declare. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos, hein? Todos os povos te exaltarão. De geração em geração, te adorarei. Declare. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, bom, Senhor, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que é. Deus é bom todo tempo, o tempo todo. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, todo tempo, todo tempo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. O Senhor é bom, o Senhor é um rochedo. Aleluia, agora eu vou Senhor. A misericórdia é pra sempre. Vai, igreja. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Louve a bondade do Senhor, louve, louve. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Oh, glória! E todos os povos te exaltarão. De geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei.
falar assim, não, o Senhor não fez da maneira que eu quis. Sim, Deus tem o seu caminho para agir. Deus tem o seu momento. Deus tem o tempo. Deus não se apressa. Querido, você lembra da história de José? Eu lembro. Se tu não lembra, deixa eu te lembrar. Ele teve um sonho dentro da prisão. E o que aconteceu dentro da prisão? A pessoa que ele falou para lembrar dele não lembrou. Meu Deus. Às vezes se esquecem. Você conta teu sonho, te esqueceram. Mas eu te falo, isso é mistério. Porque quando ele saiu, a vaga era de padeiro. Deus não queria dar vaga para ele de padeiro. Deus. Ele só tinha que esperar mais um pouquinho que a próxima vaga era de governador. Aleluia. Isso é profético, querido. Aleluia. Talvez a sua pressa possa atrasar o processo de Deus. Mas a sua esperança, quando está no Senhor, ela é renovada. Então o que eu faço, pastora? Pede para Deus falar com você. Pede para Deus ministrar o seu coração. Porque Deus fala. Você crê que Deus fala? Aleluia. Vamos pedir junto. Fala comigo, Senhor. Fala sim, Deus. Fala comigo que eu preciso te ouvir. Como eu preciso, Senhor. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Coisa linda, Jesus. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Você que precisa, clame pela voz dele. Chame o Senhor para perto. Deixe ele falar o seu coração. Deixe ele ministrar a você. Deixe o Espírito Santo falar contigo. Porque Deus fala. Deus fala. E Ele quer falar contigo na noite deste dia. Aleluia. Eu sei que me fala através de um irmão. Deus fala. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Eu sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Às vezes eu fico no silêncio. Eu sempre te ouço na tribulação. A voz me acalma. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, dou tudo pra te escutar. Nada é
Mas o que significa além disso? A gente tem uma história de um sacerdote que deixou de ouvir a voz do Senhor. E tudo que ele queria era ouvir novamente a voz do Senhor. E de repente veio um menino ficar com ele. E aquele menino achava que estava ouvindo exatamente esse sacerdote. E ele ia lá, você me chamou? Ele dizia não. E ele voltava. E ele chegou, você me chamou? Ele disse não. E na terceira vez que aquele menino foi lá, ele disse assim, olha, quando te chamarem novamente, diz assim, fala Senhor, o teu servo ouve. E aquele sacerdote ficou ansioso para saber o que aquele menino ouvia do Senhor. Porque há muito tempo aquele sacerdote não mais ouvia do Senhor. E aí quando aquele menino chegou, ele falou, o que o Senhor falou com você? Aquele menino trouxe toda a mensagem do Senhor para o sacerdote. E ainda assim ele não ouviu. Ele apenas se resignou com tudo que o Senhor tinha falado sobre ele. E ele não usou essa palavra para mudar o seu posicionamento diante do Senhor. E quantas vezes a gente tem deixado de ouvir a voz do Senhor e anseia por uma palavra. E quando recebe a gente não guarda no nosso coração. A gente transforma em palavra final e não faz como o rei que diz, olha, você é a morte, vem te visitar, arruma a tua casa. E ele se dobrou diante do Senhor e ganhou mais 15 anos. Ou a gente se comporta como um sacerdote que ouviu tudo e se calou até perder seus filhos e a sua própria vida. O Senhor está chamando a gente não somente para ouvir o que o Senhor está falando, mas se posicionar diante do Aleluia. Vamos ouvir. Sobre as águas agitadas.
Deus responde, quando Deus diz, quando Deus confirma, quando Deus diz não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem momento que Deus não fala, tem momento que Deus se cala. E eu quero dizer para você que é nesse momento que você tem que permanecer de pé e deixar Deus fazer, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não sabe, mesmo quando você, com a sua mentalidade humana, não consegue compreender os feitos do Senhor. Deus está fazendo, prossiga, mesmo sem entender, querido, prossiga, vai, caminha, anda diante do Senhor. Aleluia. Eu não estou entendendo, mas eu estou seguindo, porque eu sei que a nuvem está contando. Eu sei que Deus está no negócio. Mesmo sem entender, Aleluia. mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu não sei se os pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor que o meu. Sua visão vai além do que vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai se Cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, adorando o Senhor. mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Às vezes você não entende, às vezes você está em silêncio, às vezes todos estão falando muitas coisas, mas só deixa o Senhor falar. Segue naquilo que o Senhor tem proposto no teu coração. Não deixa ser enganado ou contaminado. Mesmo sem entender. Você tem coisas que a gente não entende, a gente não percebe. Então, vai pra última, por favor, vai pra última. Volta no outro slide. Volta no retorno. Tenta sempre o espaço, é melhor. Vai pro... Santo, meu Deus, santo de nós te adoramos. Segura só um pouquinho, por favor. Segura só um pouquinho. Você é uma igreja, amém? Meu Deus, amém. O Senhor, Ele fala com a sua igreja. Deus, Mas é aleluia. o versículo que diz que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Santo, 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 aleluia. Está escrevendo. Abraão não entendia o que ele tinha ido fazer no monte, mas ele sabia o que havia
Querido, o Senhor está pedindo lenha. O Senhor está pedindo lenha. Aí você fala, pastor, eu tenho lenha aqui, ó, tudo que eu fiz lá atrás. Não, o que você fez lá atrás é cinza. Já queimou. Deus quer lenha para queimar algo novo. A voz do Senhor te diz, eu quero lenha. Ou seja, eu quero algo fresco e novo que eu vou fazer com você. A cinza já queimou. A cinza já queimou. Cinza é passado. Tem gente que vem cheio de cinza e fala, olha aqui o que eu fiz quando a gente fala, não, agora o Senhor está trazendo algo novo. Traz a sua lenha, traz o seu sacrifício, traz diante do Senhor. Aleluia. E deixa o fogo queimar. E deixa o fogo arder. Porque Deus fala com você. Deus fala com você. Senhor da glória, nós te amamos, Deus. Obrigado por essa noite, Senhor. Só quem trouxe a lenha canta esse louvor. Você trouxe a lenha tocando esse louvor. Tem lenha nova aí para queimar? Tem lenha nova aí para queimar? Aleluia. Eu trouxe a lenha,
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Imagina como é que vai ser na glória, né? Meu Deus, aqui está assim, imagina na glória. Eita Deus, não dá nem vontade de parar, né? Quando a gente continuar louvando, adorando o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Deus santo, glória, Jesus. Deus santo, de poder e de glória. Nós te exaltamos, Jesus. Glorificamos o teu nome. Glória, glória a Deus. Aleluia, igreja. Sabe, você tem uma forma linda de atrair a presença de Deus, de atrair a atenção de Deus. A Bíblia ela fala exatamente as formas de atrair o coração de Deus. O clamor de um coração atrai a atenção do Senhor. Todas as vezes que o povo estava em muito sofrimento e eles clamavam, o Senhor Jesus, o Senhor chegava diante dos seus servos e dizia assim: porque o clamor do meu povo chegou a mim. Aleluia, aleluia. Uma outra forma é um coração quebrado e contrito. Todo clamor que vem com o coração quebrado e contrito não tem como do Senhor não ter resposta. E a terceira forma nessa noite que eu vou falar sobre atrair a atenção do Senhor é exatamente o louvor. Sabe? A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso que esse encontro é um encontro de celebração. Porque quando a gente celebra, a gente louva. E o Senhor manda que a gente louve a Ele na sua palavra com salmos, hinos e cânticos espirituais. E quando a gente consegue se centrar neste lugar, quando a gente consegue se ater, manter toda a nossa atenção neste lugar de adoração, não tem como o Senhor não estar. Quem crê que o Senhor está aqui? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Somos da sua igreja. Meu Deus. O Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Santo, santo. E nós somos a sua igreja. Oh, aleluia. Então, nessa noite, irmãos, mantenham seus ouvidos atentos, porque o Espírito diz à igreja. O Senhor tem falado muitas coisas, desde o início do ano, desde a inauguração em outubro do ano passado. Quando a gente inaugurou este lugar, o Senhor vem falando coisas fortes. Começou lá com odres novos para vinho novo. E o Senhor tem falado coisas. O Senhor tem falado. Mas não adianta apenas o Senhor trazer a revelação da palavra sem que a gente tenha ouvidos para ouvir. E o ouvido que ouve não é só aquele que escuta. Porque a palavra de Deus diz que há aqueles que ouvem, mas não entendem. É necessário que a gente esteja em espírito, porque somente em espírito a gente pode estar ligado ao Espírito Santo de Deus e dele receber a revelação. E o que tem acontecido é que o Senhor tem trazido muita palavra, mas tem muita gente que não tem estado em espírito. E o Senhor Jesus traz revelações, o Senhor tem trazido alimento nessa casa, mas tem gente que ainda está com fome, porque não tem preparado o seu espírito para receber de fato o que o Senhor tem trazido a este lugar. Então que nessa noite a gente possa ter ouvidos para ouvir, que a gente possa estar com os nossos corações abertos para ouvir, mas não somente isso, mas direcionados a vivenciar aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Amém, igreja? Amém. Agora vamos para a palavra. Glória. E que o Senhor traga esse alimento para cada coração segundo a sua necessidade. Pastora Amy. Santo é teu nome, Deus. Deus, aleluia. Meu Deus. Estende a mão para cá, igreja. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia sobre nossas vidas e a tua graça, Senhor, que basta para nós segundo a tua palavra, pelo teu Filho que nos resgatou através do seu sangue para que tivéssemos vida. Te pedimos, Senhor, nessa noite pela vida da pastora Amy, canal nessa noite para que o teu Espírito revele a palavra
para que os ouvidos ouçam e entendam o que tua palavra diz. Nós assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Som, 1, 2, som. Deixa eu só fazer um pedido. Eu queria muito que vocês aproveitassem esse momento de palavra e que cada uma dessas palavras possa não apenas falar com você, mas te encorajar a partir de hoje tomar um posicionamento de pedir para enxergar as coisas espirituais. A gente estava em casa e o Senhor falou no nosso coração sobre a visão de Deus. E o que acontece é que Paulo diz assim: não andamos por vista, mas pela. Só que se eu me atenho apenas à primeira frase que diz eu não ando por vista, então eu preciso entender que eu preciso andar por visão e não por vista. Vista é aquilo que eu vislumbro, mas quando a gente fala de visão, a gente vai além do que é mostrado aos nossos olhos. E a igreja hoje tem andado por vista. Como assim, pastora? Tudo que ela faz é como se fosse uma religiosidade. Parece que não há um propósito aqui dentro queimando para que ela possa viver Cristo. E se não queima aqui dentro, não é real. Se não queima aqui dentro, eu faço tudo do mesmo jeito, como um robô que não entrega nada ao Senhor porque não tem sentimento. Tem um profeta que diz assim: o que tem a palha com o trigo? Um dia o Senhor vai botar nossas obras no fogo. Ele vai distinguir o que é palha e o que é trigo. E a gente estava em casa lendo Efésios. E é engraçado como a gente lê a palavra, mas a gente lê de novo e o Senhor fala de novo outra coisa que a gente nunca tinha parado para olhar. E aí o Senhor me atentou para esse versículo. Abra comigo no livro de Efésios 1. Efésios 1, 18. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Olha como ele começa, ele fala sobre com o cego e com o surdo, né? A gente começou hoje falando sobre a surdez, sobre ouvir a voz de Deus. E agora a gente vai falar sobre ver. Porque não ouvir se aplica àquele que consegue receber uma mensagem e jogar fora. Isso é não ouvir. A gente fazia isso quando era criança. A mãe falava assim: bota o casaco que vai fazer frio. Mas você recebeu a mensagem, não recebeu? Mas você não ouvia, você não cumpria. E aí você ia sem o casaco. Aí quando chegava lá fora, você falava: minha mãe tem uma boca. Ou então falava assim: leva o guarda-chuva que vai chover. Aí você: o céu tá limpinho. Aí quando você bota o pé lá fora, caramba, minha mãe tem uma boca. Pode ser que não chovesse, mas a sua obediência diria e te prepararia para aquilo que viria. A sua obediência te prepara para aquilo que há de vir. E aí Paulo, quando ele escreve os Efésios, ele alerta sobre algo que nos prepara para aquilo que há de vir, que é a nossa visão.
A visão nos prepara para aquilo que é de vir. Por exemplo, quando eu estou andando na rua, eu sei o que tem ali na rua. Às vezes tem um buraco. A minha visão me ajudou a me programar a ir para o lado para eu não cair no buraco, né? E isso é a vista. Mas a visão espiritual, ela vai além. Ela consegue nos levar nos lugares aonde outros não foram. Porque essa é a visão. E aí Paulo vai falar sobre isso. Olha só. Efésios 1:18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha de novo. Peço que ele ilumine os olhos do seu coração. Sabe por que Deus está falando de coração? Porque Ele está falando que Deus ilumine esses olhos aqui dentro. Ele está falando sobre coração, porque é o coração que você coloca as suas intimidades, seus anseios, suas vontades. Ele está falando, eu preciso iluminar isso dentro de você. Eu preciso iluminar os seus anseios. Eu preciso iluminar os seus sonhos, os seus desejos, para que eles estejam alinhados com o meu. Porque se isso acontecer, aí isso que está dentro de você vai se cumprir, vai se realizar, porque está andando conforme a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E às vezes, quando você está caminhando, você vai ver algo que é assustador, que para você é algo que é aterrorizante. Eu imagino Davi, naquele dia, que o pai dele mandou ele levar os queijos para os irmãos. Falou, Davi, vai lá, leva os queijos para os seus irmãos. E ele foi lá e levou os pães e os queijos. Chegou lá, tinha um exército imenso, todo preparado. Mas em contrapartida, na frente dele tinha o quê? Um gigante. E gritando, e zombando, escarnecendo. Davi deve ter cantado, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Eu preciso que o Senhor abra os olhos do meu coração, para que eu tenha entendimento diante de um momento mau. Senão o momento mau me leva, o momento mau me quebra, o momento mau faz em mim algo tão ruim, pesado, que é até difícil depois caminhar. Davi não olhou para o gigante com a vista, mas ele olhou com a visão. Ele olhou com os olhos do coração. E enquanto muitos viam um gigante, Davi via um potencial para livrar o povo de Deus. Sabe por que às vezes Deus permite que coisas assustadoras e terríveis aconteçam com você? É porque só assim aparece a assinatura de Deus. Sabe aquilo que é impossível? É justamente aí que Deus quer te levar. Meu Deus. Porque no final Ele vai assinar. Se for possível, a assinatura vai ser sua. Mas Deus quer te levar no impossível, no sobrenatural, para que a assinatura final seja Deus e não a sua, querido. E aí quando você começa a passar na aflição, como o pastor pregou na terça-feira sobre a tempestade, a gente olha para a tempestade e ela parece que começa a entrar dentro da gente, a gente começa a ficar temeroso e fala, Senhor, vou naufragar, esse gigante aí vai acertar. Só que esses são os olhos da tua alma, é a sua ótica te enganando. Corre para a intimidade, que só você tem com Jesus, e começa a buscar e fala, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu não pereça. Tem muito crente que está com os olhos do coração apagado. Está apagado. Tu fala para ele de milagre, ele fala, sei. Meu Deus. Tu fala para ele sobre uma conquista, você? E talvez ele esteja até certo. Você realmente é pequeno, você realmente é incapaz, você realmente é fraco, você realmente está duro, você realmente está endividado.
Mas é no impossível que Deus trabalha. Aleluia. E quando ele fala, você fala, realmente eu sou duro, endividado, mas o meu Deus, Ele age na minha impossibilidade. Aleluia. E naquilo que você está vendo um problema, Deus está gerando um caminho para me transformar, para transformar a minha vida. Você está vendo bater cabeça agora, correr atrás de um lado para o outro, mas espera, porque minha história não acabou e Deus vai gerar no meio desse gigante aí uma porta. Glória. É Deus, aleluia. Eu só preciso estar com o quê? Com os meus olhos do coração iluminado. Sabe por isso fala assim, que se seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se ele for treva, quão tremenda treva será. Senhor. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Então eu preciso que Deus ilumine os olhos do meu coração. E aí Paulo fala, eu não cesso de orar por vocês, porque eu quero que Deus ilumine os olhos do seu coração. Você sabia que quando Paulo escreve essa carta, alguns dizem que foi no meio de uma prisão em que ele contemplava um soldado. E é por isso que ele fala da armadura. Vocês sabem que em Efésios fala sobre armadura, não é isso? Todo mundo aí adora falar sobre armadura, né? O pessoal da intercessão então, né? Escudo, espada. Glória. O evangelista até já ministrou aqui sobre isso. Quantos aqui acreditam que a armadura é para você atacar? Levanta a mão quem acha que a armadura é para você atacar, para você destruir as obras do mal e tal. Quem acha aí? Ninguém? Tu acha, presbítera? E a armadura é para você atacar? Chegar lá, não, para atacar, essa é a pergunta. A armadura é para você atacar? Não, a armadura é proteger. Exato. Sabe que Paulo, quando fala assim, abre os olhos do meu coração, Paulo queria que a igreja perdesse esse medo. Esse medo de se achar coitada, de se achar menor, de se achar inferior, de achar impossível. Ele queria uma igreja que se posicionasse. Por isso que lá no finalzinho ele fala, para que saibam qual é a esperança da vocação. Você sabe qual é a sua vocação? Começa a buscar em Deus. Qual é a minha vocação, Senhor? Para que eu fui vocacionado? Abre os olhos do meu coração, porque eu preciso achar a minha vocação. E a minha vocação muitas das vezes implica em que eu rompa o lugar onde eu fui punido, onde eu fui matado, onde eu fui humilhado. Eu preciso romper para começar o novo de Deus e assim Deus fazer o novo em mim. Mas com os olhos do coração fechados você não consegue. E aí muita gente pensa que não, Deus vai fazer o seguinte, vai me encher com uma armadura e pá. Sabe como é que Davi lutou contra gigante? Vai ser armadura. Saul até queria dar uma armadura para ele, mas ele falou, não cabe em mim. Você precisa saber qual é a sua vocação, senão você acaba usando a armadura do outro. O outro vai falar assim, não, faz assim, 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 tem uma regra, receita de bolo. Não vai funcionar. Porque Deus te deu intimidade suficiente para você buscar Ele. E Ele falar com você assim, Moisés. Eu quero que construa a arca desse jeito, Noé. Eu quero que faça essa cabana desse jeito, povo de Deus. Eu quero que reconstrua a casa do Senhor, ô Zorobabel, dessa forma. Eu quero, Neemias, que faça um muro desse jeito. Querido, Deus já tem a fórmula, Deus tem o tamanho, Deus tem o lugar. É só você clamar a Ele, que Ele vai mostrar todas as coisas e vai fazer no tempo oportuno. Deus precisa abrir os olhos do teu coração, então você vai continuar caminhando por vista e não com visão. Glória. Uma vez uma pessoa dizendo assim, você tem que ter visão de águia e não de galinha. Eu falei, coitado, fala para das minhas galinhas não. Lá em casa tem muitas. Semana a gente até comeu. Faz parte, né, gente? Então, por quê? Porque cada um tem sua função. A águia, realmente, ela enxerga muito. Mas a galinha, tu pega um punhadinho assim de ração, bota para ela. Ela não come só um montinho, não. Ela vai passar o dia todo ali, ó, dando valor a cada grãozinho. Ela dá uma ciscadinha e encheu o grão. Dá uma ciscadinha. E feliz porque achou um grãozinho desse tamanho. Não é? A
necessidade dela. E quando ela tem filho, ela canta para os filhos virem comer. Isso é uma visão do coração. É ver até nas pequenas coisas alegria. Ah, Deus, eu queria tanto um carro. Aí Deus só abriu uma porta. Se alegra. E começa a dizer: Senhor, é nessa porta que o Senhor vai me honrar para realizar aquilo que eu preciso. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas Deus não te deu a chave ainda. Deus não me deu agora. Mas os olhos do meu coração já estão vendo o amanhã. Aleluia, papai. Já contemplam o amanhã. Santo é o Senhor. Então, eu te dou uma dica. Se você quiser, eu tenho um amigo. Você não precisa não, querido. Oh, Deus! Porque você tem um amigo dos amigos. Você tem um Senhor dos senhores, queridos. Para de querer vestir uma armadura que não te cabe. Eita, Deus! Deus vai fazer sem armadura. Porque você precisa entender que você já está revestido. Aleluia! Eu vou até ler aqui com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 6, lá no final, ele vai dizer assim, ó. Efésios 6, 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Depois de terem vencido tudo, permanecer Firmes! resistir no dia Mal! e depois de ter vencido, permanecer. Firmes! Aí ele vai falar que é para você estar cingido com a verdade, com a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Você reparou que para atacar só tem uma ferramenta, que é a espada? Fora isso, a couraça é para proteger aqui, ó, a região do tórax. Capacete é para proteger a cabeça. Ó, proteger os pés. Deus está dizendo o seguinte: eu não estou mandando você guerrear. Eu só estou dizendo que quando o inimigo te atacar, você já está protegido. Aleluia! A armadura de Deus é proteção. Glória a Deus. E o crente que não sabe disso, o inimigo chega perto dele e... Não, querido, você está protegido. É o contrário. É ele que tem que sair fazendo... É ele, não é você. Ele tem que olhar para você e ter medo. Mas se você não sabe disso, você teme. Você começa a ficar com medo. Você começa a se constranger. Nosso inimigo está revoltado. Tá, deixa ele. Você está protegido. O escudo diz que te protege dos dardos inflamados do maligno. Deus está querendo te dizer, querido, não sei qual é a batalha, mas a proteção já está estabelecida. Aleluia! Você só precisa iluminar os olhos do seu coração. Eu creio que foi por isso que Davi, ele foi lá, sem armadura. O gigante talvez olhou e falou assim: isso vai ser fácil, não tem armadura. Pequenininho, dá um sopro, ele cai. Mas ele estava revestido. Aleluia! Ele estava revestido. Ele estava revestido. Aleluia. Olha só, e um pouquinho antes ele vai dizer assim no 12: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra sangue e carne? É contra quem? Principados e potestades. Só que Deus falou para a gente lutar como? Sair batendo? Não. Entenda que você está guardado. E quando você precisar, você só vai fazer uma coisa: usar a palavra a teu favor. Aleluia! Mas olha como é que eu uso a palavra a teu favor. Quando ele disser assim: sua casa vai cair. Aí você diz: nenhum mal chegará à minha casa. Aleluia. Nem praga alguma chegará à minha tenda. Mas você pode tropeçar. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece o meu pé em nenhuma pedra. É isso que é usar a palavra. E ela é poderosa e eficaz. E eu preciso aprender a usar quando o inimigo vier falar alguma coisa. Não, eu vou ao contrário. Às vezes eu e meu marido, a gente conversa muito, que às vezes não vai dar certo. E a gente fala assim: não, vai dar sim, né, amor? Às vezes sai aqui tarde, o ônibus já passou. Peraí, Senhor,
O Senhor tem um jeito, não sei, bota uma senhorinha lá de idade para subir naquele ônibus, para demorar um pouquinho só, porque 1 minuto te ajuda. Não é? Olha com estratégia. Eu preciso entender que a minha luta não é contra o motorista que está atrasado. Minha luta é contra principados e potenciais. Quando o motorista estiver lerdo, Senhor, toca no coração desse homem, em nome de Jesus. Tem gente que vai fazer entrevista. Você ora, Senhor, eu vou lá fazer uma entrevista que ele venha achar graça em mim. Que ele venha olhar para mim e falar, não sei porque foi com a tua cara, gostei de você. Ora dessa forma. Vai fazer uma consulta, Senhor, em nome de Jesus, passa agora. Do raio laser, toca, alcança. Porque a sua luta não é contra carne e sangue, começando por você mesmo. A sua luta é contra principados e potestades. E é por isso que tem muita gente hoje que luta contra o irmão. Você não sabe disso, não luta. E perde tempo falando. Não, querido, eu vou pro joelho. Quando a gente começou aqui, a gente sabia que tinha muita gente falando a respeito da igreja. A gente não foi brigar, a gente não foi pro Facebook. Vou postar aqui um texto, vai ser uma indireta. Não! Eu vou pro joelho, porque minha luta não é contra carne nem sangue. E quem me qualifica é o Senhor, quem me exalta é o Senhor. Mas fulano fez isso. Não, querido, minha luta não é contra carne e sangue. Tem muito cristão querendo lutar contra carne e sangue, vai perder seu tempo. Porque isso vai te anular e vai te paralisar. Vai te tirar da obra. E no final, ainda vai expor teu nome. Então, quando alguém falar alguma coisa, tu faz igual aquela música, deixa falar, deixa. Você vai ficar como um cordeiro mudo. É isso. É isso. Não, vai pro joelho. Pastora, falaram que a senhora é uma cebosa. Amém. Deixa eu me conhecer. Querida, a nossa luta não é contra carne e sangue. Vamos pro joelho. Já entrou gente aqui falando, pastor, achava que a senhora não gostava de mim. Eu falei, não gostava não, agora eu gosto. Eu te conheço. Antigamente eu não te conhecia. Que é isso? Agora eu gosto, é na tua vida. Querido, a sua luta não é contra carne e sangue. Tudo que o inimigo quer é te tentar te fazer paralisar você lutando com as coisas que ele tentou te atingir através de alguém. Ele vai usar alguém para tentar te ferir, para você ficar paralisado no processo. E se tu ficar paralisado, aí tua vida não avança. Teu ministério não avança. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida não avança, porque ele já armou um laço e conseguiu te prender, mas vai te prender no nome de Jesus. E aí é que você usa a palavra. Entendeu? Não, na cova que ele cavou, ele não vai cair nela, em nome de Jesus. Não, querido. Não perde seu tempo não batendo na boca. Não. Eu sei quem eu estou protegido. Eu sei que Ele me guarda. Eu tenho a armadura de Deus aqui. E no tempo certo Ele vai testificar. Eu já vi muitas pessoas fazendo coisas feias, erradas e contrárias. Mas o tempo mostrou quem era cada um. Espere o tempo de Deus. Porque Deus vai corrigir e vai trazer à luz todas as coisas. Glória a Deus. Eu conversava com os jovens há um tempo atrás, disse exatamente para eles a visão que eu tive do que estava acontecendo. E depois eles falaram assim, pastora, foi muito de Deus. Foi exatamente isso. Porque isso é visão. E visão, a gente não vai para o embate, a gente vai para o joelho. Porque tudo que o homem quer é que você se perca. E se você se perder, às vezes todo o ministério se perde. Às vezes por causa de uma palavra sua que o inimigo queria levantar, ele derruba um montão de gente. Porque o que vai ficar registrado é só você gritando, é só você brigando, é só você falando alto. Não vai ficar registrado que ele te provocou. Porque ele quer ferir a tua honra. Ele quer ferir a tua vida. Então o que você faz? Senhor, abra os olhos do meu coração, que eu quero te ver. Existem muitos momentos na nossa vida em que a gente acaba caindo em ciladas porque a gente olha por vista e deixa a carne falar mais alto. Mas hoje eu falo que eu era tipo aquela personagem, a Lady Kate.
Que dá. O pastor João fala que no começo eu era assim, glória a Deus, o Senhor está pro meu coração. Hoje eu conto até 10, respiro. Amém. Se for preciso, bora. Mas hoje é mais fácil, porque o Senhor tem iluminado meu coração. E aí a gente não anda mais por vista, a gente anda por visão. E toda vez que a vista mostra pra gente o contrário, a gente continua na visão. Porque a vista vai tentar te enganar. Você sabia que uma vez teve uma galera que foi convidada para ganhar uma bênção muito grande. E aí eles saíram caminhando para ganhar uma bênção e foram caminhando. Passou-se 40 anos e eles caminhando para ganhar uma bênção. Quando chegou na porta da bênção, Deus pediu para escolher 10 pessoas para ir lá ver como é que era a bênção. E os 10 foram lá, olharam a bênção e voltaram para contar para o povo. Vocês não vão acreditar. Só 2 conseguiram ter o coração iluminado. Aleluia. Os outros 8 só escreveram derrota. Vamos lá comigo. No livro de Números. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez tinha um irmão que falou assim: abra no livro de Números. Aí tinha um irmão que era novo convertido e falou: qual o número? Tem um montão aqui. Números 13. A partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seu país, sendo cada qual chefe em tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Aí vai dizer quem Moisés chamou, tá? Aí vamos para o 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Vou andar mais um pouquinho. E fizeram um relato do que tinham visto. Vamos para o 27. Relataram a Moisés: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses frutos são dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito fortes e grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, gigantes. Os amalequitas habitam no Negueb. E aí vai indo. Até que no 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes para fazer isso. Os olhos dele não foi contaminado pela vista. Glória a Deus. Porque ele estava com o coração iluminado. Às vezes Deus não vai te mostrar o que Ele quer te dar, porque se Ele te mostrar, você vai falar: isso é muito grande para mim, como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí Deus vai te contando no caminho, igual fez com Abraão. Deus vai contando para ele no caminho. Porque se você não tiver com o seu coração iluminado, aquilo te assusta e te tira do propósito. Aqueles homens se assustaram por quê? Porque o tamanho dos homens lá era muito grande. E esquecendo que Deus, o mesmo Deus que esteve com eles durante todo esse tempo, acabou com a tirania que estava estabelecida no Egito, apenas com água, quando fechou o Mar Vermelho e engoliu Faraó e seus cavaleiros. O que acontece é que muita gente, quando é enganado pela ótica, para de andar pela visão. E aí começa a querer trazer a ótica para o centro daquilo que Deus não chamou. Eu falei para vocês irem olhar a terra. Mas você for olhar os homens, for olhar a cidade, for olhar outras coisas. Siga no propósito que Deus te deu. Porque senão as outras coisas te ofuscam, as outras coisas te paralisam, as outras coisas te matam, as outras coisas até te eliminam do processo. Porque por causa disso, dessa desobediência,
e de não continuar. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida, e os menores de 20 anos. Porque eles acreditaram no seu espírito, dizendo: nós somos perfeitamente capazes para fazer isso. Porém, os homens que foram com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha isso. Mesmo Deus tendo feito todas as maravilhas que fez no Egito, mesmo tendo feito todas as maravilhas que fez no deserto, eles ainda olhavam para si como homens frágeis, fracos. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Eles começaram a falar mal daquilo que Deus tinha dado para eles. E por eles falarem mal daquilo que Deus tinha dado, Deus não permitiu que eles herdassem. Olha isso, gente. Às vezes eu falo brincando, mas é verdade. E às vezes eu também falo sério sobre isso. A murmuração afasta a presença de Deus e retarda a bênção. Tudo que o inimigo quer é que você fale mal. Então ele vai gerar coisinhas nos seus olhos para que você fale mal. Porque ele sabe que isso te tira do processo da bênção. Então toda vez que isso acontecer, você fala: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Não deixa eu me contaminar. Porque eu sei que eu sou perfeitamente capaz para possuir aquilo que o Senhor me deu. E isso cai muito na oração que Paulo faz para a sua igreja, dizendo que você deve orar sim, para que Deus não só ilumine o seu coração, mas que também te mostre qual é a esperança da sua vocação. Porque Deus espera de mim e de você, não apenas que a gente ande na terra conhecendo quem Ele é, mas que um dia, quando eu e você não estejamos mais aqui, a gente venha estar com Ele na glória. Nós não podemos ser aqueles 8 que olham para as coisas do mundo e dizem: Senhor, não, porque foi muito difícil, porque meu irmão me caluniava. Senhor, é muito difícil, porque o Senhor não sabe o que eu passei nesse mês. Querido, o Senhor sabia de tudo isso, por isso que Ele disse: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você acha que foi fácil para Cristo escolher 12 amigos, colocar do lado dele e ver um e beijar e falar: vai lá, faz o que você tem que fazer. Eu sei que você vem aqui cear comigo, e depois tu vai lá e vai me vender por 30 moedas para aqueles homens. Jesus sabia disso. E aí você fala: Jesus foi falso. Não, Jesus era amor. Aleluia. Então Jesus sabia exatamente o que aquele homem estava fazendo. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu amar. A gente como igreja vai passar por isso. Decida amar. Decida amar. A obreira Dani falou na semana passada sobre o amor. Só que o amor é atitude, é ação, é movimento. Decida amar. Jesus sabia que Judas estava saindo dali e indo tratar com aqueles caras que queriam o mal dele. Jesus sabia. Falou, tanto que ele falou: você está saindo daqui hoje, vai lá fazer o que você tem que fazer. Ele sabia que já estava combinado. Mas mesmo ele sabendo que ele saía da mesa e ia ter com o inimigo dele para falar de Jesus, ele continuou amando. Mesmo ele sabendo que Pedro não confiava tanto assim nele, ele continuou amando. Mesmo sabendo que Tomé não cria, ele continuou amando. Mesmo ele indo na família dele e sabendo que os irmãos não acreditavam que ele era o Cristo. Sabia que a família dele não acreditava que ele era o Cristo? Que Tiago, que é irmão dele, só se converte depois que ele ressuscita? E é quem escreve essa carta de Tiago? É o irmão de Jesus. Mas como é que a gente faz isso? Pedindo: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que a ótica não me engane, para que a ótica não me tire do processo, para que a ótica não me leve para um lugar onde esteja tudo acabado. Tinha um homem que ele achava que enxergava muito, que os olhos dele viam tudo, e por ele achar e estar firmado nisso,
ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele estava tão firmado na vista dele, nos conhecimentos dele, nas leis que ele aprendeu, que ele fez o quê? Ele perseguia em nome dele e falava: não, isso está errado. Esse pessoal que está se levantando para adorar a Deus tem que morrer. E o que aconteceu? No meio de caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aonde que ele recebe uma ferida? Aonde que tem uma escama escondida, hein? Nos olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Ele não conseguia porque ele estava andando por vista. Qual era a vista dele? Todo o conhecimento que ele tinha recebido, toda a bagagem que ele havia recebido. Ele falou: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu conheço a lei. Só que ele não conhecia Jesus. E ele, naquele caminho, as escamas precisam cair, para que eu realmente enxergue qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aquele perseguidor se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo. E é quem escreveu essa carta que a gente acabou de ler agora. E ele pediu: peço que ele, Jesus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual a esperança da sua vocação? É você ter um cargo na igreja? É você pregar para muitos? É você cantar para muitos? Não. A maior esperança da sua vocação é você entender que você é filho e que Deus tem um lugar para você e que Deus ama a sua vida e que existe um lugar que Ele está te esperando. E o Senhor te pergunta nessa noite: como você tem cuidado da sua vocação? É vista ou é visão? É vista ou é visão? Porque a visão ela não confunde. A visão ela não cega, a visão ela mostra, a visão ela alerta, a visão ela corrompe o mundo espiritual, a malignidade ela confunde os homens. Deus usou a vida deste homem que um dia ficou andando por vista para orar pela igreja e pedir: Senhor, abra os olhos do coração dessas pessoas. E nessa noite deste dia eu oro e peço que Deus venha abrir os olhos do seu coração, para que o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação não seja nula. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, hoje o Senhor já está às portas, nós já vemos o que tem acontecido. E tudo que o Senhor espera de mim e de você não é fazer uma obra perfeita, é fazer a obra com o coração iluminado, para que Ele seja o centro disso e você seja só o instrumento que vai e faz a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Aleluia! Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Apaga a luz, por favor, presbítero. Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pode deixar o fundo musical, por favor. A gente não vai para o louvor agora não, a gente vai orar. Eu quero que você agora peça ao Senhor para iluminar os olhos do seu coração, para que Deus te dê visão espiritual, para que Deus transforme o seu coração, transforme a sua mente, para que você entenda qual é o chamado da sua vocação, para que você saiba verdadeiramente o que Deus quer fazer através de você, para que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida. Em nome de Jesus agora, fala com o Senhor. Senhor,
Te pedimos nessa noite, nos faz ver. A palavra hoje tem falado isso muito forte nos nossos corações. E bem verdade é, Senhor, que muitas vezes estamos como aquele cego, sabe, gritando. E quando o Senhor Jesus chegou perto dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Então que essa seja a nossa oração nessa noite, Senhor. Que a gente possa te dizer com todo o nosso coração: que eu vejo. Fala nos nossos corações, Senhor. Habita em nossos corações. Transforma o nosso ser, Senhor. Faz com que a gente entenda que andar por vistas é um andar que nos corrompe e nos leva para distante de Ti, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos fala sobre um profeta que recebeu de Ti uma palavra, que recebeu de Ti um direcionamento, recebeu de Ti uma orientação, e no caminho de ida ele obedeceu todo o processo. Mas na volta ele encontrou um outro profeta que disse para ele: não, você não precisa fazer dessa forma, você pode seguir, porque eu vim por ali e não tinha nada. E o profeta deixou de ouvir o Senhor e seguiu aquela outra orientação, e foi morto, porque não ouviu, não conseguiu perceber, não conseguiu se localizar na visão. E assim, Senhor, nós nessa noite nós queremos te dizer: existem muitos que têm ouvido, mas na hora de executar, Senhor, dá ouvidos a outros, dá ouvidos a outras orientações, dá ouvido a outras visões, dá ouvido a outros andares. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos: abre os olhos do nosso coração, Senhor, porque nós queremos andar segundo a tua orientação e não por vista, e não por orientações de terceiros, mas ouvindo de Ti todos os dias. Nos dá, Senhor, um coração como o de Davi, que mesmo vindo de uma guerra orientada por Ti para entrar em outra, ele não entrava sem confirmar contigo. Aleluia. Que seja assim nessa noite, Senhor, que a gente todos os dias ande em intimidade contigo, para continuar recebendo de Ti a orientação, e de Ti a visão, e do Teu Espírito a revelação necessária para cada passo que a gente der. Nós te pedimos, Pai, dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alegrados, vamos louvar o Senhor, pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos corações. Aleluia. Glórias a Deus. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Toda escama caia por terra, Deus. Todo espírito que se alimentava de guerras contra carne e sangue caia por terra agora. Em nome de Jesus, todo principado de potestade, nós anulamos e repreendemos. Em nome de Jesus. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Quero ver porque eu tenho, porque eu tenho fé. Queria tanto
o olfato, seja o paladar, seja o ouvir, seja o ver, eles precisam louvar ao Senhor. Então eu te convido agora a dizer, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor, e eu quero me apaixonar por Ti. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ouvir. Olha, abre os meus olhos, eu quero ver.
e noite, até que o Senhor vem. Aleluia, glória a Jesus. Pode sentar aí, igreja. Santo é teu nome, Deus, que maravilha! Estou aqui muito movido porque o Senhor tem dito coisas incríveis nesse lugar. O Senhor tem chamado homens e mulheres para estarem nesse lugar, recebendo dele. Mas como a gente aprendeu domingo passado, não é para sermos eternas crianças. O Senhor está nos chamando à maturidade espiritual. O Senhor não quer uma igreja que se sente no banco no domingo e passa a semana inteira passando fome espiritualmente porque não sabe se alimentar sozinho. É verdade, E que precisa de vir todo domingo para tomar um mingauzinho e passar o resto da semana faminto espiritualmente. meu Deus. O Senhor está querendo uma igreja que se entregue em aprender a sua palavra, mergulhar nela, viver essa palavra. Viver essas palavras em espírito e em verdade. Porque quando a gente mergulha na palavra e começa a vivê-la em espírito e em verdade, não há fome espiritual em nós. É Deus. E quando a gente não passa fome espiritualmente, a gente vence batalhas espirituais. Por isso a palavra é a grande espada sobre a qual nós usamos. Quando o Senhor Jesus estava no deserto sendo tentado, ele não usou nada além da palavra. Toda a resposta dele a Satanás foi na palavra. Foi pela palavra, com a palavra. E o Senhor tem nos ensinado como viver. Mas como usar a palavra se nós só recebemos no domingo? Meu Deus. Sabe, chega de sermos meninos. O Senhor está nos chamando para crescermos espiritualmente. Meu Deus. Verdade. A gente não tem interesse numa igreja lotada de meninos espirituais. A gente quer homens e mulheres que cresçam, se preparam e vá. Essa igreja tem 4 pilares. Esse ministério ele tem 4 pilares: gerar, amar, discipular e guiar. Porque a gente não quer uma igreja cheia, a gente quer homens e mulheres trabalhando pelo reino. Porque se a gente não se atentar a trabalhar para o reino, tudo que a gente fizer é nada. E quando ele nos chamar, como é que a gente estará? Vai continuar menino? Como aprendemos no domingo passado, quando eu era menino, eu me comportava, todas as minhas ações eram de menino. Mas o Senhor está nos chamando para sermos grandes, adultos. E como adulto, a gente está preparado? Ou a gente vem aqui a cada domingo e traz um pouco de alimento e passa a semana com ele? Não passa. E eu vou te dizer por que não passa. Porque o alimento ele vem todos os dias. E se você não pegar esse alimento todos os dias, o que você passa é fome. É verdade. E faminto espiritual não vence batalha espiritual. É Deus. E se a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais, como é que estaremos capacitados para lutar se passamos fome? Meu Deus. Então é o momento, igreja, da gente mergulhar na palavra e buscar no Espírito a revelação necessária. Porque o Senhor quer homens e mulheres fortes. A gente foi chamado para promover festa no céu. É verdade. A palavra do Senhor diz que o único momento em que a festa no céu que se refere, a Bíblia se refere sobre festa no céu, é quando uma alma se converte. Aleluia! Glória a Deus. Então, igreja, se existe alguém que promove terra, nessa terra promove festa no céu, precisamos ser nós. Aleluia. Só que as pessoas estão ali fora, morrendo.
E a gente, com grandes oportunidades de promover festa no céu, a gente não consegue se alimentar o suficiente nem para nós mesmos. Não é tão bom, a partir de mim, fazer uma papinha para alguém conhecer o Senhor Jesus. O Senhor está chamando a gente para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E a igreja não pode ser uma igreja de meninos. Precisa ser uma igreja que se entrega ao Senhor de verdade. Amém, igreja? Que a gente siga dessa forma. Pastor Amy. Aleluia. Vamos para os avisos. Vai, pô. Vai passar o tempo, hein? Vai que eu consegui. Seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. mais uma vez. Seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. Volta, tá apressada. Volta. Isso. Abre aí, mais um pouco ver tudo. Glória a Deus. Isso. Pastor João, amei o encontro de celebração. Estou assistindo online em casa, mas eu quero estar junto com vocês. Como é que eu faço? É só vir aqui. Aonde? A gente tem um lugar físico na Pavuna, Rua Maria Joaquina 247, fica bem em frente ao Atacadão Pavunense, a 2 quadras do metrô Pavuna e do trem São João do Meriti. É isso mesmo. Aí, Pastor João, você também pode falar com a gente pelas redes sociais. Lá tem um botão direto para o Zap e também no Message, tá bom? Pode passar por lá. Aí você que já está vindo, pastor, eu quero fazer parte, eu quero estar junto com vocês. Então vem para a gente conhecer você e você também conhecer a história do nosso ministério. Como é que você faz? É só fazer o bem-vindo. Agenda com a gente e vem um momento antes do culto, uma hora antes do culto. E senta com a gente para conhecer um pouco da história da nova comunidade apostólica e a gente também conhecer um pouco de você. Pelo menos uma hora antes. Você manda mensagem e fala, pastor, podemos fazer o bem-vindo hoje? Pode fazer. E ainda ganha um brindezinho que eu não vou falar o que é, mas ganha. Ah, não é para dizer que ganha uma xícara. Não pode ser. Passa pro lado. Você que já está atuando na obra, é importante a gente estar calçado nos pés do Evangelho. Já tem o novo estudo, que é o imerso e a mordomia. E a gente está tentando adiantar o pessoal que está atrasado para todo mundo entrar no terceiro estudo. Então eu vou pedir vocês que estão fazendo os primeiros passos para vocês correrem, não faltarem, para a gente poder já entrar no terceiro estudo. Tá bom? Pode passar para o lado. Escola da Palavra. O que é a Escola da Palavra, igreja? A gente às vezes vê as pessoas falando muitas coisas no altar que não está pautado na Bíblia, então falando coisas de si mesmo. Então a Escola da Palavra, ela ajuda a ensinar. É claro que quem fala é o Espírito Santo, mas vai te nortear. Como é que é pregar? O que é pregar? O que eu falo na pregação? Como é que eu ministro? Então você que gosta de pregar a palavra, quer aprender, quer entender, venha fazer a Escola da Palavra. A Escola da Palavra a gente aprende muitas coisas legais. Até a presbítera falou, poxa, quando eu estava fazendo o curso de teologia, eu vi isso aí, pastora, que vocês estão dando. Então muito legal, porque tem uma base, tem profundidade, né? E a gente vai ajudar vocês a conduzir. Vocês viram que semana passada quem ministrou foi a obreira Daniela. Então assim, isso é muito importante para a gente também falar a mesma língua e vocês entenderem o que é ministrar a palavra, né? O que não é legal, o que é legal, o que é. E vocês vão ver, não vou falar não, né? Vocês vão ver, tá bom? Todo segundo domingo, Escola da Palavra. Escola do Louvor, todo último domingo do mês. A gente vai tentar mudar, porque desculpa ter te cortado. A evangelista Jaconisa falou que o último domingo do mês para ela vai ser ruim. Então, como elas já avisaram, isso, a gente vai tentar ou terceiro ou para o dia da ceia. A gente vê o que é melhor para a igreja, tá bom? Quiser falar que hoje teve, vai, desculpa. Não, Hoje ter a Escola do Louvor foi uma bênção, né? A gente não tem correria de, tem que... Não, a gente vai por tópico e Deus vai falando com a gente, né? Não foi bênção? Amém? Vou passar todo primeiro domingo, ou seja, domingo que vem é dia de ceia. Venha ceiar. Tem ceia. Isso, que é dia 1º de agosto, não é isso? 1º de agosto. Porque dia 8 de agosto tem festa, a gente vai lá pro sítio. Vocês estão todos convidados. No dia 8 de agosto a gente vai lá, vai ter, o pastor João falou que vai assar uma carninha, né? Ai, Jesus. Eita glória! Aleluia. Vai assar tudinho, mas os irmãos que forem vão ficar em jejum, tá? Meu Deus. E lá tem piscina, tem o Lago dos Peixinhos, vocês podem também se divertir com os bichos. Quem quiser depois ir lá conhecer o Rio é lindo, né, Oswaldo? Oswaldo vai pra lá, quero ir pro Rio, ele bota aquela toalha dele, né, assim, coloca pro
Mas é renovador, não é, meu filho? Nossa, a gente sai de lá, né? E além do rio, a gente também está preparando a piscina, tá? Isso. Eu já vi ali que vai fazer 29 graus. Eu acho que dá para entrar na piscina, né? Dá para dar um tibum, então leve seus Eu estou, banhos. inclusive, congelando umas placas de gelo para jogar dentro. Fica mais gostoso para quem estiver piscina. Senhor. Pastor João sendo pastor João. Pode passar. Não. Foi meu aniversário essa semana, sabe, gente? A galera, eu falei assim, gente, eu preciso ser mais bonzinho. As pessoas estão mais bom. Todo mundo diz, bastante ser maravilhoso. Então não precisa melhorar nada, eu acho que eu tenho que dar uma. Toda terça-feira às 18 horas intercessão. Gente, intercessão é uma tremenda, né? Glória a Deus, é fogo. Como Deus responde, a gente vem respondendo no mesmo dia, né? Amém? Todo domingo às 17 horas. Encontro de celebração. Travou aí, deu um delay, né? Encontro de celebração às 17 horas hoje, né? Pode passar? Aniversariante, pastor João, fez dia 23. Essa cara é muito séria, na minha cara não. É assim, vai, passa pro lado. E já gente, eu achei essa bonequinha tão fofinha, com todo respeito, viu, evangelista? Olha que coisa linda pra te levar pra casa dessa bonequinha. Não, você vem ver se não dá vontade de levar essa bonequinha? Olha, então. E hoje tem bolo ali, ó. Tem bolo. Também tem salgado e tem um caldo de abóbora. Olha, gente, a irmã Gia, ela arrebenta. Deixa eu falar pra vocês. Eu falo da cantina, é R$50.